Você vai participar da FLL 2023 e 2024? Quer já começar a montar o seu robô e entender como completar os modelos de missão dessa temporada? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou reagir ao vídeo do desafio do robô da temporada Masterpiece da FLL. E você vai ver junto comigo todos os detalhes sobre o tapete desse ano. Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisda e hoje eu vou reagir ao vídeo do desafio da Masterpiece. Além disso, depois que virmos o vídeo, vamos dar uma olhada no documento da temporada em relação ao desafio do robô. Talvez você ache chato ler o documento sozinho, por isso que eu vou ler junto com você. E aí você vai sair desse vídeo muito mais fera sobre o desafio do robô dessa temporada. E se você tem colegas de equipe interessados no robô, compartilhe esse vídeo com eles. É importantíssimo que você entenda as regras do robô de trás para frente. E esse vídeo é o primeiro passo para isso. E Brisda, como vai funcionar esse vídeo? Bom, eu vou dividir esse conteúdo em algumas etapas. A primeira etapa nós vamos ver o vídeo sem pausas. Na segunda vez eu vou fazer algumas pausas para falar de pontos interessantes do vídeo. E para finalizar, vamos ler o documento do desafio do robô para fixar ainda mais o que entendemos do vídeo de demonstração dos modelos de missão. Esse é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que eu vou trazer sobre a temporada Masterpiece. Nas próximas semanas eu vou fazer um vídeo reagindo ao tema do projeto de animação dessa temporada. E eu vou dar a minha visão e sugestões de como você e sua equipe podem começar a se organizar para elaborar o projeto de vocês. Por isso, se você se interessou por esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder esse vídeo. Vamos então para o computador ver como é o desafio do robô da temporada Masterpiece. Bom, então estamos aqui no computador, eu já estou com um vídeo aqui para rodar, que é o desafio Masterpiece, já está traduzido, então o pessoal daqui da FLL aqui do Brasil já traduziu muito rapidamente. E vamos lá, o vídeo tem por volta de 18 minutos e eu já vi uma primeira vez e, como eu disse, a gente vai primeiro ver uma vez sem pausa, eu posso dar algum comentário ali no meio, mas eu não vou pausar o vídeo. Depois a gente vai ver uma segunda vez com algumas pausazinhas. E aí a gente vai ler o documento para aprofundar ainda mais. Vamos lá. Começando. Bem legal o logo da temporada. Ela vai meio moderna, achei legal. Essa é a arena de competição do desafio Masterpiece. Nela, existem 15 missões que podem ser realizadas em qualquer ordem. Vocês não têm que completar todas as missões. Apenas tentem realizar o maior número possível em cada round de 2,5 minutos. Bem legal, 15 missões. Seu melhor round conta. O robô deve começar completamente dentro de uma área de lançamento e vocês devem programá-lo para voltar para qualquer uma das duas áreas do robô. Vocês podem manusear e modificar o robô entre os lançamentos enquanto ele estiver em qualquer uma das áreas do robô. Tá, isso não mudou da última temporada. Como expressamos nossos core values na First Lego League. O desafio do robô é um lugar importante para se observar o Gracious Professionalism e os árbitros vão avaliá-lo em cada equipe a cada round oficial do desafio. Show. O robô e todos os equipamentos da equipe devem caber dentro das duas áreas de lançamento abaixo de um limite de altura de 30,5 centímetros. Se forem pequenos o suficiente para caber em apenas uma das áreas de lançamento, abaixo desse limite de altura. Missão 1, Cinema 3D. Ficou bem legal esse modelo de missão. Acionem a tela de cinema 2D para se tornar uma experiência 3D. Se a pequena viga vermelha do cinema 3D estiver ultrapassando completamente ele trava aqui, ó, legal. Missão 2, Mudança de cenário do teatro. Mudem o cenário para uma configuração diferente e considerem o que a outra equipe vai fazer para que vocês terminem com as cenas correspondentes. Essa é a famosa compartilhada. Se a vermelha do seu teatro estiver abaixada e a cor da cena ativa for azul, rosa, laranja, e se as cenas ativas de ambas as equipes forem iguais, azul, rosa. Interessante que o vídeo já E laranja. tem que apertar bem. Se você apertar pouquinho, ele não vira a estrutura. Você tem que pressionar muito bem. Missão 3, Experiência Imersiva. Acionem a experiência imersiva para o espectador no modelo.
Se as 3 telas de experiência imersiva estiverem levantadas. Lição 4, Masterpiece. Vocês podem usar os blocos da VEG 4 para construir a obra de arte Lego da equipe. Tragam a obra para o round e depois levem-na sobre o pedestal até o museu. Se a obra de arte da equipe estiver pelo menos parcialmente na área alvo do museu. E tem bônus, se a obra de arte estiver completamente apoiada no pedestal. Bem legal. Missão 5. Estátua de realidade aumentada. Girem a estátua para revelar uma experiência de realidade aumentada. Se a alavanca laranja da estátua de realidade aumentada estiver completamente para a direita. Missão 6. Luzes e sons do show de música. Montem o show ligando as luzes e o som. Se a alavanca laranja das luzes estiver completamente para baixo. Se a alavanca laranja dos alto-falantes estiver completamente para a esquerda. Missão 7. Performance holográfica. Preparem o palco para o artista holográfico começar o show. Se o acionador laranja do artista tiver ultrapassado completamente a linha preta do palco. Missão 8. Câmera deslizante. Soltem a câmera no trilho para gravar a cena do filme. Se o ponteiro branco da câmera deslizante estiver à esquerda do azul escuro, mas à direita do azul médio e claro. Ou se o ponteiro branco da câmera deslizante estiver à esquerda do azul escuro e médio, mas à direita do azul claro. Ou se o ponteiro branco da câmera deslizante estiver à esquerda do azul escuro, médio e claro. Esse modelo de missão vai ser interessante. Quero ver como o pessoal vai fazer. Se vai tentar acertar a força 7 de filmagens. ou se vai levar na mão. O modelo do barco. Se o barco estiver tocando no tapete completamente depois da linha delimitante da cena. Se a câmera estiver tocando no tapete, pelo menos parcialmente na área alvo da câmera. Caraca. Interessante esse detalhe aqui. Missão 10. Mesa de som. Ajustem os níveis de som do estúdio para uma gravação de áudio ideal. Se um controle deslizante da mesa for movido para cima. Missão 11. Show de luzes. Acionem o show de luzes na torre, levantando as hastes. Se o ponteiro branco do show de luzes estiver dentro da zona amarela... Esse vai precisar de uma cremalheira para fazer. Ou da zona azul... ou verde. Missão 12. Artistas de realidade virtual. Acionem o modelo repetidamente para criar uma escultura artística. Se a galinha estiver intacta e estiver saído da sua posição inicial. E tem bônus, se estiver acima ou ultrapassado completamente o ponto cor lilás. Caraca, mano, que detalhezinho, né? Mal dá pra perceber que ela Missão saiu. 13. Criador de artesanato. Liberem a criação da máquina de artesanato. Se a tampa laranja e branca da máquina de artesanato estiver completamente aberta. E se a trava rosa claro da máquina estiver apontando diretamente para baixo. Missão 14. Entrega do público. Entreguem os 7 membros do público em seus destinos-alvo. Uau. Se um membro do público estiver completamente dentro de um destino-alvo. E se um destino-alvo tiver pelo menos um membro do público completamente dentro dele. Missão 15. Entrega de especialistas. Entreguem os especialistas em seus destinos-alvo. Se os seguintes especialistas estiverem pelo menos parcialmente em seus destinos-alvo: Sam, o gerente de palco no set de filmagem. Ana, a curadora no museu. Noah, o engenheiro de som no show de música. Caramba, eles colocaram nomes específicos para cada... Izzy, a skatista, na pista de skate. Emily, a diretora de efeitos visuais no cinema. Discos de precisão.
Quanto menos vocês interromperem o robô fora da área do robô, mais pontos conseguirão manter. Se vocês interromperem o robô fora da área do robô, perderão um disco de precisão. Os discos de precisão restantes na arena resultarão em pontos adicionais. Manteve que nem a última vez. Então você pode perder pelo menos um disco que vai continuar com 50 pontos. Lembrem-se de que os árbitros estarão avaliando o Gracious Professionalism em todos os rounds. Lembre-se também de ler o livro de regras do desafio do robô e verificar se há atualizações durante toda a temporada. É isso aí, galera. Boa sorte! Show de bola! Ótimo vídeo. Então vamos agora ver com calma e eu vou falar algumas coisas que eu achei interessantes do desafio. Então vamos começar. Primeiro, tem 15 desafios. Percebe que não tem muitos modelos de missão ao longo da pista, mas que existem muitas missões de entrega, muitas missões repetidas em um mesmo modelo de missão. Então, por exemplo, aqui são duas missões, aqui são outras duas missões. Aqui também é meio que uma estrutura só, é separada, mas é quase junto ali, então são duas missões também. Então eles concentraram as missões em alguns espaços. Então indo para essa vibe de ter bastante espaço na pista e missões bem pequenas, bem concentradas. Por exemplo, se você tentar comparar com modelos de missão de 6, 7 anos atrás, você vai ver que tem modelos muito mais complexos e muito maiores. Então a galera da FLL lá fora, né, a pessoa que cria esses modelos, de alguns anos para cá, está fazendo um estilo bem minimalista em termos de espaço dos modelos de missão. Ainda assim eles continuam complexos para você conseguir, complexo no seu funcionamento, mas simples na execução. Então você que ainda é iniciante, não sabe muito como construir, programar, os modelos de missão estão bem tranquilos, não são muito complexos no movimento para você completar eles. E, bom, tá um modelo bem interessante. Vamos ver. Aí falou dos dois modelos, das duas bases, né? Falou do Gracious, que agora o Gracious é avaliado no desafio do robô. Bem interessante a regra. Falou a questão da medida, então você tem que ter uma distância até de 305 milímetros, que é 30,5 centímetros. Se você tiver, a sua estrutura couber em apenas uma base, você ganha 20 pontos adicionais. E aí começa nos modelos de missão. Então tem esse aqui do 3D Cinema, bem interessante como é que você executa. Então você puxa para baixo, ele trava aqui, você ganha 20 pontos. Não é um sistema complicado de você conseguir completar. Você pode vir aqui de lado e virar uma garra para abaixar, ou até mesmo vir de frente, trazer uma parada e puxar. Ó, vamos ver como é que funciona o sistema de novo. Ó, você vem, ele mostrou até de lado, você bate, você nem precisa pressionar os dois ao mesmo tempo, você pode pressionar apenas um. Aí tem essa que é a compartilhada, bem interessante. Então, uma entre aspas compartilhada, porque não fica encostada no desafio do robô da outra mesa, né? E o que é compartilhada, para quem não conhece? Compartilhada, antigamente, há muitas temporadas atrás, existiam missões que compartilhavam o espaço de uma mesa para outra e que necessitava de uma interação entre as duas equipes. A sua equipe que está em uma mesa e a outra equipe que está na outra mesa. Então esse desafio necessita de uma interação, que ele comenta ali que você ganha mais pontos se a figura estiver igual para as duas mesas, mas ela não está totalmente conectada, ela não está grudada na mesa da outra pessoa. Só que mesmo assim é interessante. Um ponto que eu fiquei curioso desse desafio, desse modelo de missão específico, é se ele começa sempre uma mesma posição. Ele começa sempre no azul? Ou ele pode começar uma hora no amarelo, outra hora no rosa? Como é que é isso? A gente vai ver isso muito provavelmente no documento do desafio. Mas pelo que aparenta das pontuações, muito provavelmente ele começa já no azul em todos. Então, um modelo de missão bem interessante. Inclusive, Brisda, como é que eu posso fazer para que eu crie uma programação para esse desafio que eu escolha exatamente qual é a figura
se é o amarelo, se é o rosa, se é o azul, e que eu esteja preparado independente do que a outra equipe fizer. Ah, eles só fazem o azul? Beleza, eu vou deixar só no azul. Ah, fazem no amarelo? Deixo no rosa? Como é que eu posso fazer isso? Existe uma maneira de, na programação, de você botar um contador. Então, antes de você mandar esse desafio, a programação da sua saída para esse desafio, você pode definir um contador. Olha, eu quero que ele abaixe apenas uma vez, eu quero que ele abaixe 2 vezes, abaixe 3 vezes. Você define isso na programação. Vamos vamos avaliar tudo, aí depois eu te mostro isso na programação, que não é tão complicado. Ó, também mostrou que se você bater pouquinho, ele não vai, você tem que bater bem, pressionar bastante a estrutura para que ele vire. E o bônus é de 10, não é também muito. Dependendo, só vale a pena realmente. Às vezes, cara, como é pouquinho ponto, talvez nem necessite tanto da interação da outra equipe. Tipo, uma coisa que eu achei que eles poderiam ter feito é colocado. Ah, tá. Ah, não, tá. Tem um bônus aqui maior. Interessante. Ah, o bônus é menor se tiver no laranja. Caramba, então melhor ficar no rosa? O rosa é o último? Não, o rosa é o segundo. Caramba, então é melhor ficar no rosa, ficar no meio. Não é ficar nem no último, que dá 40, e nem no primeiro, que também dá 40. Interessante tá? essa estratégia. Beleza. Então, Massive Experience. Esse sistema é bem legal, bem tranquilo também. É só puxar a estrutura para baixo. Por exemplo, se você fizer um sistema daquela missão do 3D, a primeira missão, de puxar por cima e jogar o robô para trás, o mesmo movimento você pode fazer nessa, que é abaixar a estrutura que puxa isso para cima. Ó, abaixar. Masterpiece. Tá, essa de você empurrar, você consegue empurrar, não tem muito mistério. Interessante também, esse precisa de uma garrinha, talvez, para fazer um movimento longitudinal, assim, circular, né? Esse é mais complexo, tem que puxar para baixo, mas também dá para fazer com aquele mesmo sistema que eu sugeri na primeira missão. Depois tem que puxar isso para o lado, aí é um pouco mais complicado, é um outro movimento de fazer isso, né? E o outro a próxima missão, a missão 7, é só você empurrar. Não precisa nem de uma garra, com o próprio robô você já faz isso. Esse tem o trilho, então o trilho ele bate, né? Vamos ver de novo ele batendo. Então ele bate, você pode tentar acertar a força que você precisa para chegar na posição correta. Se não, eu creio que muitas equipes vão tentar empurrar na mão essa estrutura. Vamos ver se na regra existe alguma coisa que impede isso, mas eu acho que não. A única coisa que impede realmente é esse barco que está no meio. Mas é interessante entender que, por exemplo, tem essa partezinha, essa travinha laranja. Então, o que eu creio que muitas equipes vão tentar fazer é fazer esse barco primeiro e liberar essa travinha, e aí depois eles vão empurrar essa estrutura para chegar até o final. E vão tentar acertar o timing, a força correta, né, para a estrutura ficar aqui. Ó, do barco é legal e ainda tem que puxar para o lado para ganhar mais ponto. Esse modelo de missão também não é muito difícil de fazer. Esse também é interessante, você vai ter que ter estruturas que sobem em distâncias diferentes. Então, esse é uma missão que não é complicadíssima, mas é uma missão que é trabalhosa de você conseguir fazer. Você vai ter que fazer um sistema, talvez com 3 palitos, ou barras, né? Uma barra maior que a outra. Então a barra no meio vai ficar maior, essa barra daqui vai ficar na intermediária, e essa aqui é uma barra mais em cima, e quando você puxa, cada uma fica na altura correta para travar. Essa aqui talvez você precise de fazer um sistema de cremalheira para empurrar para cima.
A cremalheira é uma peça bem legal, ó. Para quem não sabe que peça é a cremalheira. Cremalheira Lego. Ó, por exemplo, essa pecinha é uma cremalheira. Ó, essas peças aqui tudo é cremalheira. E Brisa, para que serve a cremalheira? Os nossos motores, normalmente, eles fazem movimentos circulares, assim. E a cremalheira, você consegue fazer com que o movimento circular vire um movimento vertical. Então você consegue fazer uma garra que suba verticalmente, para cima, ao invés de um movimento que fique girando para o lado. Então, numa estrutura dessa que é muito grande, você vai precisar fazer isso. Vamos passei. Tá, beleza. Esse aqui, show. Tá, Virtual Reality Artist. Artista de realidade virtual. Empurrar também não é muito complicado. Mas é interessante ela muda de posição bem sutilmente. Ok. Craft Creator. Você ganha 10 pontos. Você ganha 10 pontos se levantar. Ok. E ganha 10 pontos se empurrar. Se empurrar? Show. A audiência, a missão 14 e a 15 demonstra, por exemplo, que essa temporada eles estão indo na mesma vibe das últimas temporadas, de muitas missões de entrega. Então, desde a temporada, acho que Carro Connect, se eu não me engano, eles estão fazendo muitas missões de entrega, o que mostra que a equipe não apenas tem que pensar na questão de execução dos modelos de missão, mas na questão de controle de tempo, para fazer com que você consiga entregar tudo em 2 minutos e meio. Então, tanto a missão 14 quanto a missão 15 tem que fazer entrega. Uma desses bonequinhos, cada um tem um nome, como também da Audience Delivery. E os tokens de precisão. Então, se você pegar o robô fora da base, você perde um desses modelos de precisão. Isso é como se fosse uma penalidade. O que mostra que você pode ter, pelo menos, ter uma penalidade e que mesmo assim você vai conseguir a pontuação máxima desse desafio, dessa missão em si. Ok? Então, beleza. Já vimos o documento, já analisamos. Vimos o documento, não. Já vimos o vídeo, fizemos toda a análise. Agora vamos ver o documento, para entender um pouco mais sobre o que tem escrito, se tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção e beleza, vamos lá. Opa, interrompendo rapidamente esse vídeo para passar o seguinte recado. Se você busca ter melhores resultados nas competições de robótica, como por exemplo FLL, OBR e TBR, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu tenho um curso chamado O Universo da Robótica, que tem como objetivo fazer você conquistar prêmios nas competições. São mais de 120 aulas divididas em 6 módulos e com método de ensino 100% confiável, comprovado e certeiro, que vai te fazer de uma vez por todas ter melhores resultados nas competições, mesmo que você esteja começando do zero ou que não tenha um conhecimento avançado na área. Hoje, recebi inúmeros depoimentos de alunos com resultados incríveis e fico muito feliz com isso. Veja só alguns desses resultados agora. Sim, a gente ganhou o prêmio da Champions Award. Champions Award, isso daqui, ó. Ganhamos em primeiro lugar geral. Nós ganhamos a Champions Award do Regional do Espírito Santo, como você pode ver. Tá aqui o belíssimo troféu. Bom, na etapa regional aqui do Regional de Goiás, nós ficamos em segundo lugar Champions Award na classificação entre 44 equipes. Nós ganhamos o prêmio Cors Vales na nossa Regional do Norte. Conseguimos pela primeira vez a vaga para participar de uma nacional e ficamos em terceiro lugar na avaliação de design do robô, design e programação do robô. Nós ficamos em terceiro lugar e ficamos entre os 5, né, classificados para a nacional, que era o nosso grande objetivo. Na verdade, os prêmios, nós não contávamos com o prêmio. A gente queria era a vaga para ir para a nacional. O nosso grande objetivo era esse. Nós ganhamos segundo lugar Champions do regional aqui de Goiás, da SLL. E foi uma emoção muito grande pra gente. Nós participamos e ficamos em primeiríssimo lugar na etapa regional. Cara, quando anunciou o resultado,
nossa, foi uma euforia, a galera vibrou demais, né? Foi uma sensação indescritível. Na etapa nacional, nós ficamos em segundo lugar. Então, tivemos aí o primeiro lugar na regional e o segundo lugar na etapa nacional. Isso na nossa primeira participação no TBR. Sim, nós ganhamos, ficamos em segundo lugar no Champions Regional do Pernambuco. Bom, nós somos a equipe Robot 500, a gente participou da Regional do Maranhão e a gente ganhou os prêmios de segundo lugar de desempenho do robô e o primeiro do Champions Aê! Muito legal, né? E assim como ele, de você garantir no curso, vai ter acesso a aulas completas, tanto do V3 quanto do Spike Prime. Sem dúvidas é o curso mais completo de robótica Lego do Brasil. E não é à toa que cada vez mais alunos vêm conquistando os prêmios nas competições. Então, se você busca aumentar seu conhecimento em robótica e ter melhores resultados nas competições, na descrição desse vídeo tem um link para saber mais informações do curso. E claro, qualquer dúvida é só deixar um comentário ou mandar uma mensagem lá pelo Instagram. Agora, vamos voltar para o vídeo. Desafio do robô. O tapete está bem bonito, bem legal. É um tapete bem interessante. Ok, fala da questão, ok. Fala que o desafio do robô equivale a 25% do desempenho total da equipe, que existem as outras etapas, outras áreas, né? Tem pré-inovação, tem o Corvelhos, tem o design do robô, tudo isso é 25%. Então, design do robô, mais Corvelhos, mais projeto de inovação, mais desafio do robô, tudo isso soma a sua pontuação máxima, que é isso aqui, ó, 25% para cada um. Ok. Aqui tem os detalhes para você montar os modelos de missão, para você verificar detalhes. Ok. Ó, tem que ter 2 minutos e meio. O robô é lançado de uma das duas áreas de lançamento e se move pela área tentando realizar as missões na ordem escolhida pela equipe. Você que programa, o robô começa com 6 discos de precisão. Ok, vamos lá. Primeira missão número 1. Cinema 3D. A tecnologia 3D proporciona profundidade e interatividade na experiência do cinema, tornando-a mais divertida. Acione a tela de cinema 2D para se tornar uma experiência 3D. Então tem o dragão, tem a pequena viga vermelha aqui, ok, e a moldura preta. Ok. Você ganha 20 pontos. Se a pequena viga vermelha do cinema estiver completamente à direita da moldura preta. Interessante, ó. O que considera é a peça vermelha. Se ela ficar depois da moldura preta, você ganha ponto. Só que existe uma diferença, ó. Você pode deixar ela assim e a peça ficar levantada, a peça ficar deitada, mas mesmo assim está acima da moldura, tá? Depois da moldura, né? Você ganha 20 pontos. Como ela também pode ficar um pouquinho levantada. E mesmo assim você ganha os 20 pontos. Bacana. Mudança de cenário do teatro. A tecnologia mecânica pode dar apoio a uma performance teatral ao mudar discretamente o cenário, mantendo o público focado na história. Mudem o cenário para uma configuração diferente e considerem o que a outra equipe fará para que vocês terminem com cenas correspondentes. Se a bandeira vermelha do seu teatro estiver abaixada... Bandeira vermelha... Cadê a bandeira? Se a bandeira vermelha... a bandeira aqui. Se a bandeira vermelha estiver abaixada e a cor da cena estiver ativa for azul, 10, rosa 20, laranja 30. Ok. E se as cenas ativas de ambas as equipes forem iguais, azul ganha 20, rosa 30 e laranja 10. Então o que você percebe nessa conta, nessa pontuação? Que o ideal do ideal é que as duas equipes fiquem com o rosa. Que aí você vai ganhar 30 mais 20, que é 50. Se você botar no azul ou no laranja, você ganha 10 mais 20, 30. E 30 mais 10, 40. O azul que ganha menos, o laranja ganha um pouquinho menos, o rosa que ganha mais. De qualquer forma, é importante que você tenha ideia do que a outra equipe vai fazer. Se, por exemplo, se a outra equipe fizer o laranja, entre fazer só o rosa e fazer o laranja, mais o ganhar o bônus, é melhor ficar no laranja. Então você pode ter que se adaptar à estratégia da outra equipe também. Então se você sabe que a outra equipe não tem uma estratégia para botar no rosa e só tem para laranja, é melhor você também você ter essa programação
e que consiga se adaptar e fazer e colocar exatamente na posição que a outra equipe também vai estar. Que ao invés de você ficar só com 30, só com 20, quer dizer, só com 20 do rosa, você vai ficar com 30 mais 10, 40, que é o dobro, por exemplo. Ok? E até mesmo azul, se a outra equipe não consegue fazer nem o rosa e nem o laranja, é melhor ficar com 10 mais 20 adicionais 30, 10 pontos a mais. As equipes só podem acionar seu próprio modelo, ok? Não é possível ganhar o bônus em competições remotas ou se não houver equipe adversária. Bom, isso é complicado, se não houver equipe adversária. Porque, por exemplo, se pode ser que você não compartilhe a mesa com outra equipe. Aí você vai ser penalizada porque você não tem outra equipe adversária competindo com você. Você vai ganhar menos adicionais. Achei um erro aqui. Pelo menos eu achei equivocado essa parte. Faria mais sentido, por exemplo, se pelo menos eu fizesse um sorteio. Vamos sortear qual vai ser a cor que vai ficar para outra equipe. Sorteamos e vai ficar a cor rosa. Então, se vocês quiserem adicionar, vocês têm que colocar no rosa, para tentar deixar mais aleatório, caso não tenha equipe adversária. Mas ok. Experiência imersiva. Se as 3 telas de experiência imersiva estiverem levantadas, você ganha 20 pontos. Interessante. Ela não pode estar meio levantada. Ela tem que estar totalmente levantada. Ela não pode ficar meio levantada, tem que ficar totalmente. Bem legal. E não pode ter equipamento tocando o modelo da experiência imersiva. Então, por exemplo, não dá para você, por exemplo, puxar uma estrutura para levantar essa barra ou manter ela em pé. Você tem que empurrar totalmente e deixar ela totalmente em pé. Eu não sei como é o modelo de missão. Pode ser que esse modelo de missão não tenha uma trava total. E por isso que tem a possibilidade dele cair depois. Mas talvez não. Estátua de realidade aumentada. A realidade aumentada transforma uma obra de arte em uma experiência. Girem a estátua para revelar uma experiência de realidade aumentada. Se a alavanca laranja da estátua de realidade aumentada estiver virada completamente para a direita, 30 pontos. Então, você percebe que não adianta você colocar na metade. Tem que virar totalmente para ganhar o ponto. Luzes e sons de show de música. Efeitos visuais e de áudio causam um impacto poderoso e podem ser usados para ajudar o público a focar em diferentes partes da performance. Montem o show ligando as luzes e o som. Se a alavanca laranja das luzes estiver virada completamente para baixo, você ganha 10 pontos. Se a alavanca laranja dos alto-falantes estiver virada completamente para a esquerda, você ganha 10 pontos. Então, tem a de cima, que você tem que virar para baixo, ganha 10 pontos. E dessa aqui, que você tem que virar para a direita. Para a direita, não. Para a esquerda, você ganha 10 pontos. Benefício da dúvida. É porque ela não está tocando. Aí talvez ele não considere totalmente virada. Mas nesse caso, benefício da dúvida, então você ganha os 10 pontos. O ideal, imagino que deve ser ter que tocar a estrutura. Mas nesse caso ficou levemente em pé. Mas mesmo assim, você ganha ponto. Por quê? Porque a regra fala completamente virada. Então pode ser que fique meio confuso o que é completamente virada. Completamente virada tá tocando o tapete ou não? Nesse caso, a missão já explicou. Olha, o completamente virada é pelo menos estar bem próxima. Tá bem próxima, não tá tocando, mas está bem próxima. Então, a gente pode considerar como se fosse um benefício da dúvida e você ganha a pontuação. Depois tem a missão 7, performance holográfica, que você tem que empurrar e tem que passar dessa linha preta. Se você empurrar a estrutura e passar a linha preta, você ganha 20 pontos. Câmera deslizante. Colocar uma câmera exatamente na posição correta para capturar uma tomada requer muitos movimentos precisos e uma ótima comunicação com os atores. Solte a câmera no trilho para gravar a cena. Se o ponteiro branco da câmera deslizante estiver à esquerda do azul escuro, você ganha 10 pontos. Você ganha 10 pontos aqui, 20 se estiver à esquerda do azul escuro e médio, mais à direita do azul claro. E você ganha 30 se estiver depois do azul claro. Então 10, 20, 30. Se o ponteiro branco estiver sobre um quadrado colorido, você ganha pontos pela área
da pontuação pela área de pontuação mais alta do trilho. Ok. Então você ganha exatamente a pontuação do trilho maior. Set de filmagens. Polias, engrenagens e alavancas são algumas das tecnologias mecânicas usadas na movimentação de adereços para criar os efeitos especiais de um filme. Faça uma encenação puxando o modelo do barco. Se o barco estiver tocando no tapete e estiver ultrapassado completamente a linha preta, você ganha 10 pontos. Se a câmera estiver tocando no tapete e estiver pelo menos parcialmente na área de alvo da câmera, 10 pontos. A câmera inclui o aro, mas não a corda. Então, pelo menos o aro tem que estar, não necessariamente a corda. Ao pontuar, a linha da cena se estende verticalmente, de cima a baixo. Legal. É uma linha preta pequena, mas ela meio que se estende. Ok. Mesa de som. Foi o que a gente comentou, que tem que puxar os 3, cada um você ganha 10 pontos. Não tem muito. Nenhum equipamento da equipe pode estar tocando na mesa. Então, por exemplo, você não pode deixar uma estrutura ali para deixar eles na posição correta. Você tem que... E se você deixar, você não ganha ponto. Você tem que fazer e eles ficarem ali parados. O que eu percebi, o que aparenta muito nesse desafio em si, que a FLL não está querendo que as equipes coloquem muitos lixos. O que é lixo? Lixo é exatamente isso. Normalmente, muitas equipes utilizavam lixo para fazer as missões. Então, deixavam uma estrutura ali para conseguir executar a missão e garantir ela. É uma coisa um pouco feia, realmente esteticamente falando, de você ver o desafio e a performance do robô, é meio que feio você ver vários aparelhos ali soltos, espalhados pela pista. Além de que às vezes é uma maneira mais simples de você fazer a missão e não necessariamente a maneira correta, a maneira adequada. Mas, se os modelos de missão, a regra em si, não penaliza isso, tudo bem fazer. Nesse caso, o que a gente percebe é que já é a terceira ou a segunda missão que eles colocaram essa regra de não poder ter um lixo que, se estiver tocando, você perde a pontuação. Então, achei interessante essa abordagem da competição para evitar com que a galera não abuse disso. Porque tudo bem ter uma coisa ou outra, mas às vezes muita gente abusava disso e todas as missões tinham um lixo. E aí ficava um pouco chato. Show de luz. A gente comentou da questão que tem que ter uma cremalheira, tem que empurrar para cada uma das cores. Se tiver no amarelo, você ganha 10. Se você tiver no azul... Aqui tá errado, né? Aqui não é 30, é 20. Se tiver no azul é 20 e se tiver no verde é 30. E se tiver no meio, entre os dois, você ganha a pontuação mais alta. Então aqui seria... não, eu confundi. Tá certo, ó. Aqui o amarelo, então você ganha 10. Aqui é o azul, então você ganha 30. E aqui é o verde, você ganha 20. Então, interessante, o ideal é que você não suba até o final, e sim que você suba até o meio, que é a menor parte. Bem interessante. Missão 12. Artista de realidade virtual. Tá, posição inicial. Se você virar a estrutura e mover um pouquinho, você ganha 10. Se mover totalmente, você ganha mais 20. Criador de artesanato. Se a tampa laranja e branca estiver completamente aberta, você ganha 10. E se a trava rosa clara estiver apontando para baixo, a trava rosa. A trava rosa. Pra gente, quando você gira, a trava gira também. Aí você ganha mais 20. Legal. A entrega, você tem que entregar. Se um membro do público estiver completamente dentro de um destino-alvo, você ganha 5 para cada membro. E se um destino-alvo tiver pelo menos um membro, você ganha 5 para cada destino. Interessante. Então, existem 3 membros e 3 destinos, você ganha no total 30 pontos. Entrega de especialistas, 10 para cada. Não tem muita diferença. E os discos de precisão. Ok. Tá, algumas coisas mudaram. Vamos ver o que mudou. Tá. Isso é uma pergunta que geral me faz. Geral, todo ano o pessoal pergunta isso. Brisa, vai poder utilizar o RCX? Vai poder utilizar o NXT? Vai poder utilizar o EV3 para essa temporada do Desafio do Robô? Assim, pessoal, normalmente sempre pode. Vai ser muito difícil a competição brecar isso e falar, olha, só pode utilizar, por exemplo, o Spike. Mas por que eles colocam o Spike nas fotos e não o EV3 e não o NXT?
Porque o Spike é a versão mais recente do hub da Lego. Então eles vão colocar a versão mais recente. Mas aqui, ó, eles especificaram claramente, ó. Pode também utilizar o Spike Essential, EV3, Robot Inventor, Ensteel ou RCX. Normalmente, as outras temporadas, eles não botavam isso na regra. Mas não ficava, eles não colocavam isso na regra por quê? Porque eles falavam que podia qualquer equipamento Lego. Mas não deixavam claro e escrito que podia os outros modelos, as outras versões. Então tinha muita gente que ficava na dúvida, mas pode. Então aqui na regra, como eles especificaram bem claramente, bem na cara, que você pode utilizar o EV3, pode utilizar o NXT, pode utilizar qualquer hub que você quiser, que seja Lego. A questão do software, você pode utilizar qualquer software também. Aqui são detalhes, não tem nada muito explicativo que vale a pena pontuar, mas vale a pena você ler essas partes. Tô vendo aqui se tem alguma coisa. Ó, interessante, os operadores do robô não podem pegar o objeto com a mão e transferi-lo de uma área do robô para outra. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura, uma pecinha, aqui você não pode transferir para cá. Tocar em nada fora da área do robô, exceto para interromper o robô, ok. Fazer com que nada se mova ou ultrapasse essa área, exceto para lançar o robô, ok. Ó, interessante. Se o robô ou qualquer objeto com o qual estava em contato, com o qual o robô estava em contato, ele esteja parcialmente fora da área do robô, devem ser trazidos para dentro dessa área do robô. Se está completamente fora da área, deve ser devolvido para qualquer uma das duas áreas do robô. Entendi. Então, por exemplo, se você está levando um objeto, vamos voltar. Se você está levando um objeto e você entra com esse objeto e o robô em si já está parcialmente dentro da área do robô, esse objeto vai junto para a área. Mas se você pega o robô e ele está fora totalmente da área do robô, você pode levar para qualquer uma das áreas, que é o que está escrito aqui, ó. Parcialmente fora da área do robô, devem ser trazidos para dentro dessa área do robô. Completamente fora da área do robô, devem ser devolvidos para qualquer uma das duas áreas do robô. A equipe escolhe. Qualquer objeto que o robô tenha pegado após o lançamento deve ser entregue ao árbitro pelo restante do round. Essa parte é um pouco confusa. Mas, se você pegou o robô e ele está parcialmente fora da área do robô, ele tem que voltar, ele tem que ir para essa área. Se você pegou o robô fora da área do robô, não está completamente fora, você pode escolher para qual área vai, só que o objeto que o robô pegou, que é de algum modelo de missão, por exemplo, você vai entregar para o árbitro. Agora, só para finalizar, vou mostrar um pouco da programação lá que eu comentei. Como é que você pode fazer para que você consiga definir se você quer que a estrutura baixe uma vez, duas vezes, três vezes. A gente vai utilizar um computador. Então, a gente viu o documento, viu o vídeo, tá ótimo já. Vamos só para esse último detalhe que pode te ajudar a programar. Então, por exemplo, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse repete e aqui a gente vai colocar o contador. Ó. A gente pode criar uma variável chamada contador que a gente vai colocar aqui. E aqui a gente coloca a estrutura para abaixar. Eu quero que abaixe, o meu motor abaixe 200 graus. Só que aí, ó, o que você pode fazer? Você pode botar antes dele um repete até que por exemplo, o botão da esquerda seja pressionado. E fazer o seguinte, ó. Se o botão da direita for pressionado, você vai adicionar o valor de 1 nesse contador. E vai esperar um tempinho. Por que você vai esperar? Para dar tempo de você tirar o dedo. Bota, sei lá, 1 segundo. Mas você vai fazer mais um detalhe, ó. Se
o contador tiver maior do que 3, já que tem três estruturas, você altera o valor do contador para 0. Para 1, no caso, né? E assim você consegue fazer aquela lógica para definir. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer minha estrutura e botar para o computador repetir 2 vezes, ele vai gerar 200 e depois 400. Ele vai gerar 400 no total. Você pode ainda colocar, só para finalizar aqui, ó. Girou 200 e depois gira 200 para cima. 200 para cima, só que para o outro lado. Ok? Então, mais ou menos essa é a ideia que você pode fazer. Bom, então aqui a gente viu o desafio do robô dessa temporada da Masterpiece. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like, se inscrever no canal. O seu like e a sua inscrição são muito importantes, porque é através do like, através da sua inscrição, dos comentários que você coloca nesse vídeo, que eu sei que você gosta desse conteúdo e quer que eu traga mais conteúdos como esse aqui para o canal, beleza? Então, te espero no próximo vídeo. Até mais!